Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem nessa noite e que a bendita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida nessa noite. Nesse momento vamos estar buscando a face de Deus. Deus, eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, ó Pai. Pai, em nome, ó Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai. Que Tu, Senhor, venha iluminar, ó Pai, nossa mente, Pai, nosso coração, Senhor. Para que possamos ter entendimento, compreensão, Pai, da Tua santa palavra, Senhor. Também te peço a Ti, Senhor, que a gente, independente, ó Pai, da situação que a gente esteja vivendo, passando, Senhor, a gente possa confiar, ó Pai, na Tua ação, no Teu poder e na Sua soberania, Senhor. É que eu te peço a Ti nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Perdão. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro do profeta Isaías 46, no versículo 9 e 10, que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. Não há outro Deus. Eu sou Deus. Não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que vai acontecer desde a antiguidade e as coisas que ainda vão acontecer. E digo, o meu conselho ficará de pé e farei toda a minha vontade. A soberania de Deus é algo tão presente na palavra de Deus que a gente encontra relato da soberania de Deus em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 ele vai falar que Deus criou o céu e a terra. Quando Deus criou o céu e a terra, isso é um ato da soberania de Deus. Um ato da criação. Quando Deus criou a terra e o céu, Ele agiu com soberania sobre a nossa vida. Quando essa declaração que Deus é soberano sobre todas as coisas na nossa vida, nos dá alívio em relacionado a várias coisas da nossa vida. Às vezes a gente fica desesperado a todo momento, a todo instante fica desesperado, mas porque a gente não crê na provisão de Deus e na soberania de Deus sobre a nossa vida. Perdão. Quando Deus ele afirma e ele atesta que Ele é soberano sobre o céu e sobre a terra, significa que a gente tem um Deus que controla a minha e a sua vida. Como está escrito aqui em Isaías 46, Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida, no passado, no presente e no futuro, como diz aqui o profeta Isaías. A gente fica preocupado à toa e a gente não descansa na soberania de Deus. A gente, quando está com uma tremenda dificuldade na nossa vida, a gente fica totalmente desesperado, sem saber a quem recorrer ou quem recorrer. A gente não tem que recorrer a ninguém. Basta a gente crer na soberania e na graça de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente crê na soberania de Deus, ela nos garante segurança e proteção na nossa vida diária, porque a gente sabe que Deus não vai deixar nada acontecer na nossa vida, porque afinal de contas a nossa vida pertence a Ele e nada está fora da mão de Deus. Nada está fora da mão de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, Deus está no comando, Deus está na direção. O problema é que o ser humano ele não entende, não compreende que Deus governa a nossa vida. Ele não entende que Deus governa a nossa vida. O homem sempre que vai querer ter uma participação naquilo que Deus fizer, o homem vai querer ter participação. Mas, porém,
A Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida. É Ele que governa a nossa vida. Não é a gente que governa a si próprio. A partir do momento que a gente se alistou no exército de Cristo, a gente tem um comandante. A gente tem uma pessoa que direciona a nossa vida, que é o próprio Deus. Quando a gente quando a gente se alista no exército de Deus, a gente tem que ter em mente que um soldado, ele não pode governar nada. Quem governa é o comandante. E o nosso comandante que a gente tem na nossa vida diária é o próprio Deus. Por isso que quando a gente crê na soberania de Deus, a gente sabe que no momento que a gente tiver a maior dificuldade na nossa vida, Deus vai agir com providência dos altos céus sobre a nossa vida. Quando se fala da questão da soberania de Deus, não podemos deixar de falar que uma ação de misericórdia que Deus tem para a nossa vida também é um ato da soberania de Deus. Por isso que a Bíblia ela vai falar a respeito da soberania de Deus. Mas antes vamos abrir a nossa Bíblia aqui no Salmo 103. Salmo 103, 19. Olha o que diz aqui, no Salmo 103, 19. No céu estabeleceu o Senhor o teu trono, e o teu reino domina sobre tudo. Então Deus estabeleceu no céu o seu trono, e no teu reino ele domina tudo. Ele domina tudo. Ele não domina algumas coisas, ele domina tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece na terra, no mar. Deus controla. Então vejamos bem, quando a gente confia na soberania de Deus, a gente sabe que a gente vai ter momentos de aflição, de angústia, até momento depressivo é possível a gente ter na nossa vida diária. Mas porém, quando a gente sabe que tudo é passageiro, que existe um Deus que governa a minha e a sua vida, que nada escapa da vontade e do querer de Deus para a nossa vida, a gente tem uma vida tranquila e sossegada, porque a gente sabe que a providência de Deus, a soberania de Deus e a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. Isso é fato. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 9, que é Romanos capítulo 9 é um assunto bastante interessante, que mostra também a soberania de Deus e a misericórdia de Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 9, no versículo 14 até o 19. Diz assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Sim, pois não depende de quem ele quer ou de quem ocorre, mas Deus usa da sua misericórdia, porque está escrito, a escritura diz, fala, para isso mesmo te levei, para mostrar a ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra.
Logo, ele tem misericórdia de quem ele quer, e também endurece o coração de quem ele quiser. Tu, porém, dirá: do que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade? Então é interessante aqui, em Romanos capítulo 1, falando da soberania de Deus. Quando Deus age de misericórdia sobre a nossa vida, Deus também está agindo de uma forma soberana sobre a nossa vida. Quando Deus ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, quando ele quiser ter compaixão de quem ele quiser ter compaixão, também é um ato de misericórdia e de soberania. Não é porque as coisas não estão acontecendo da nossa forma, da nossa maneira, que Deus não está agindo com a sua soberania e com a sua misericórdia. Quem somos nós para questionar a misericórdia de Deus, a soberania de Deus? Quem é nós para questionar? Será que Deus faz uma coisa injusta? Será que Deus não é justo? Não, a Bíblia diz que Deus é o sol da justiça. Ele é o farol da justiça. Ele que nos mostra a justiça de uma forma bem clara e bem concisa, que a gente consegue enxergar na nossa vida diária. Será que a gente pode questionar a misericórdia de Deus? Será que a gente possa questionar a soberania de Deus? Será que a gente possa dizer que Deus está agindo de uma forma errada? Que Deus podia agir dessa maneira, desse jeito? Será que a gente pode fazer essa indagação para Deus? Será que a gente tem esse direito de questionar a misericórdia e a soberania de Deus? Será? A gente não tem como questionar a soberania de Deus, e nem é o ato de misericórdia de Deus. Afinal de contas, Ele é Criador do céu, da terra, e tudo que nele há foi criação dele. E a Bíblia diz que tudo é dele e tudo é para ele. Tudo é conforme a vontade dele e o querer dele. Nada é segundo a minha vontade, nada é segundo o meu querer, porque afinal de contas ele criou cada um de nós. Ele sabe cada detalhe da nossa vida, que vai acontecer hoje, amanhã e eternamente. Ele sabe tudo sobre a nossa vida. E a gente não sabe uma vírgula sequer sobre a nossa vida. A gente tem suposição que a gente sabe, que a gente conhece sobre a nossa vida, mas a gente não conhece como Deus conhece a nossa vida. Será que a gente pode questionar a soberania de Deus? Será que a gente pode questionar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida? Jamais a gente pode questionar o que Deus faz, o que Deus deixou de fazer. Afinal de contas, Ele é Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir a ação de Deus? Quem pode impedir a vontade e o querer de Deus? Pois sabemos que o querer é dele, o poder é dele e tudo é para ele. Nada é meu, nada é seu, é tudo para a glória dele. Então, quando a gente pensar em misericórdia, a gente tem que pensar automaticamente na soberania de Deus, porque a soberania de Deus e o ato de misericórdia de Deus estão interligados. Não se pode falar da soberania de Deus sem a misericórdia de Deus, como também não pode falar da misericórdia sem a soberania de Deus. A Bíblia relata de Gênesis a Apocalipse, a soberania e a misericórdia de Deus caminha lado a lado. Devemos confiar plenamente em Deus e descansar na sua fidelidade, porque um dos atributos de Deus é a fidelidade.
Deus é fiel no seu propósito. Então, aquilo que Deus ele deixou escrito, narrado na tua palavra, descansa, descansa, porque Deus não é homem para que minta. Deus não é homem, Deus não age como homem que volta atrás na sua decisão. Deus sempre está à frente da nossa decisão. Afinal de contas, o próprio profeta Isaías, ele vai falar assim que o pensamento do homem é tão pequeno em relacionado ao pensamento de Deus. Porque Deus pode fazer infinitamente mais que pensamos e que imaginamos. Mas sabemos que, infelizmente, né, até no ato de a gente orar, a gente acaba cometendo alguns erros, né? Erros, né? Erros muito simples, né? De ser corrigido, que é essa questão, né? Quando a gente ora, tem muitas pessoas que oram determinando como Deus tem que fazer, como Deus tem que agir, da maneira que Deus tem que fazer. Isso fere a soberania de Deus. Isso fere a misericórdia de Deus. Porque ninguém pode ensinar a Deus como ele tem que agir, como ele tem que fazer. Ninguém pode ensinar a Deus como que Deus tem que agir de misericórdia. Porque a palavra diz que, no verso 16 diz assim, ó, Romanos 8, 9, 16 diz assim, ó, diz assim: assim, pois, não depende de eu querer, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Então não podemos, né, orar a Deus dizendo para Deus como que Deus tem que agir, como Deus tem que agir de misericórdia. Pois a palavra diz que o ato de misericórdia pertence somente a Deus. Não pertence a mim, somente a Deus pertence. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele vai usar de misericórdia com quem ele quiser ter misericórdia. Ele vai agir de compaixão com quem ele tiver compaixão. É um ato exclusivo de Deus, a misericórdia. Nada podemos fazer, porque sabemos que a vontade de Deus ela é perfeita, é agradável a todo momento, a todo instante, a todo segundo, ela é agradável. Já a vontade humana, ela nunca vai ser agradável, porque o ser humano muda de opinião a todo momento, a todo instante, a todo segundo, ele muda de opinião. Além do ser humano ter um coração imperfeito, uma natureza decaída, depravada. Então não podemos, de nenhuma forma, nenhum jeito, querer questionar a soberania e a misericórdia de Deus. Por isso que o texto diz assim: quem é você para questionar a misericórdia de Deus? Quem é você para questionar a soberania de Deus? Vamos ler Romanos 9, 20. Romanos 9, 20. Quem é tu, homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizesse assim? 21. Ou não tem o oleiro direto sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e um vaso para a desonra? Interessante o versículo 20, né? Diz assim: quem é tu, homem, para discutir com Deus? Quem somos para discutir com Deus? Pode um objeto perguntar por que me fez assim? Por que me fez dessa maneira? Por que me fez desse jeito? Então o texto é bem claro, né? Não podemos discutir sobre a soberania, sobre a misericórdia de Deus. Deus fez assim porque ele quis fazer assim. Deus faz assado porque ele quis fazer assado.
Não cabe a eu, não cabe a você a discutir a ação de Deus e a misericórdia e a bondade de Deus sobre a nossa vida. Não cabe a nós discutir. A gente é pequeno perante a Deus. Infelizmente, é comum a gente ouvir pessoas no metrô, no trem, no trabalho, na faculdade, onde você quer que você passe, se você prestar atenção, as pessoas negam a soberania de Deus, as pessoas negam a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. O primeiro ato que elas falam na sua vida diária é, né? Se as coisas não acontecer da forma que ela deseja, imagina, ela já começa a mudar o discurso. Já começa a falar assim que Deus está no controle de todas as coisas. Mas como a gente leu em Isaías 46, diz que Deus está no controle de antes, durante e depois. Está no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Mas as pessoas na sua vida diária, ela começa a negar a soberania de Deus e a misericórdia de Deus. Porque elas começam a falar, eu vou, eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Não, você vai conseguir se for da vontade de Deus, se for do querer de Deus e se Deus agir de misericórdia sobre a sua vida. Não depende de mim. Seria muito fácil das coisas 100% depender da minha vontade e do meu querer. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 16, que o homem pode fazer plano, projeto, mas a decisão final, ela vem de Deus. A decisão final, ela sempre vai vir de Deus. Quando a decisão, ela vem de Deus, é um ato de soberania de Deus sobre a nossa vida. O que adianta você fazer plano, projeto, mas a decisão final, ela provém de Deus. Ela provém da misericórdia e da soberania de Deus sobre a nossa vida. Lembre-se, não há do homem fazer nada se não for da vontade e do querer de Deus. Tudo é dele e tudo é para ele. Nada é nosso. Tudo é para a honra e a glória do teu santo nome. Nessa noite você medite. Faça a sua oração diária, pensando na soberania e na misericórdia de Deus. Será que Deus, Ele ouviria a sua oração do jeito que você ora, do jeito que você quer as coisas? Será? Será que você respeita a soberania de Deus e a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Será? Ou você quer fazer as coisas conforme você pensa e como você quer? A Bíblia deixa bem clara, né? Até mesmo Jesus ensinou, né, que tudo é feito segundo a vontade do Pai. Nada é feito segundo a minha vontade. Até Cristo, ele obedeceu à vontade do Pai como exemplo para a nossa vida diária. Então devemos fazer que nem Cristo. Tudo é feito segundo a vontade do Pai. Tudo é feito segundo a soberania e a misericórdia do Pai. Jesus ensinou isso na nossa vida diária. Ele ensinou isso ao seu discípulo. E nós não praticamos isso na nossa vida diária. Porque o primeiro vem, eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Não, você não pode, você não vai querer e você não vai conseguir se não for da vontade de Deus e se não for da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Quantos planos você já teve, quantos projetos você já teve na sua vida,
Quantos ainda você ainda tem na sua vida e ainda não aconteceu? Por que que não aconteceu? Você fez plano, projeto, detalhou cada detalhe de cada coisa que você ia fazer, mas porém não aconteceu. Não aconteceu porque você esqueceu um detalhe. Tudo está sob a mão de Deus. Aliás, quando a gente se alista no exército de Deus, o comandante é Ele. Ele que vai direcionar a nossa vida, Ele que vai direcionar cada passo da nossa vida nessa terra. Não é sua vontade, não é o seu querer. Afinal de contas, você se alistou no exército de Cristo. Então, todo o exército tem um comandante. E o nosso general é Cristo. Por isso que ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então devemos seguir esse caminho. Não podemos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Devemos respeitar o caminho ensinado. Desde lá da criação, que ele criou o céu e a terra, ato de soberania de Deus. Lembre-se, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Independente se a gente imaginar que as coisas que Deus faz é contrário à nossa vontade e o nosso querer. Quem és tu para questionar a vontade, o querer e o poder de Deus? Quem somos nós para questionar a Deus? Ninguém pode colocar Deus contra a parede, como muitas pessoas fazem por aí, colocar Deus contra a parede. Quem somos nós para colocar Deus sobre a parede? Isso é ferir a soberania e a misericórdia de Deus para a nossa vida. Devemos deixar que Deus haja com a sua misericórdia, com a sua compaixão, de quem Ele quiser ter compaixão, de quem Ele quiser ter misericórdia. A ação de Deus é perfeita. Já a ação humana é imperfeita, todo momento, todo segundo é imperfeita. Que nessa noite a gente possa realmente descansar na soberania de Deus e na sua misericórdia. Porque quando a gente crê na soberania e na misericórdia de Deus, a gente crê na provisão de Deus para a nossa vida. A gente descansa, porque a gente sabe que Deus não vai deixar os seus passar necessidade e nem dificuldade. Afinal de contas, Ele é um Deus que controla o céu, a terra e o mar e tudo o que nele há. Nessa noite vamos estar orando. Deus, eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, ó Pai, em nome, ó Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Que Tu, Senhor, venha nos ensinar, ó Pai, venha nos ensinar, ó Pai, venha nos ensinar, Senhor, a todo momento, ó Pai, que a gente estiver aqui nesse mundo, ó Pai, viril e pecador, Senhor, que a gente possa crer, ó Pai, na Tua soberania, que a gente possa ter, ó Pai, crer, ó Pai, na Tua misericórdia, ó Pai. Nos ensina, ó Pai, se deixar a gente crer, ó Pai, se deixar o indício. Não deixa, ó Pai, que a circunstância, ó Pai, da vida, ó Pai, se deixar nos impede, ó Pai, de a gente crer na Tua soberania, ó Pai, na Tua misericórdia, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a cada momento, ó Pai, que a gente estiver aqui, Senhor, a gente adorar a Ti em espírito e em verdade. Porque se a gente adorar a Ti em espírito e em verdade, a gente também está respeitando a Tua soberania e a Tua misericórdia. Senhor. Por isso eu peço a Ti nessa noite, nos ajuda, ó Pai, se deixar a seguir o Teu caminho, Senhor. É que eu te peço a Ti nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.